Pra quem não conhece, One Piece, a tradução seria um pedaço, né? É um anime, ou, né, como alguns falam, mas gera polêmica entre a comunidade otaku. Desenho japonês, né? Pode ser chamado assim também. Em que o protagonista é o Luffy. A história se passa após uma pessoa chamada Gold Rogers ser morto. Esse cara, ele era o rei dos piratas. Ele acaba sendo morto pelo governo mundial. E antes dele morrer, ele diz que o One Piece, esse ouro, esse tesouro, que na verdade a gente não sabe exatamente o que é no anime, tem teorias, inclusive eu posso até falar. Inclusive eu vou falar nesse vídeo também do que possa ser o One Piece. Existe esse One Piece na Grand Line e os piratas deveriam ir buscar ele, né? Mais ou menos assim, ele fala, o tesouro está escondido lá, e aí por meio disso aí se inicia essa grande obra que é o One Piece. O Luffy, ele acaba comendo uma fruta, nesse anime tem as Akumas no Mis, que seria frutas do diabo, né, alguma coisa assim. As pessoas que comem têm algum tipo de habilidade ou superpoder, e elas, além de ter essas habilidades, elas acabam perdendo a habilidade de nadar, então elas ganham poder, mas elas não conseguem nadar. E aí o Luffy, ele vai nesse sonho de achar o One Piece, de ser o rei dos piratas. Ele vai nesse sonho e aos poucos vai conquistando tripulações. É um anime muito extenso, tem mais de 1000 episódios. No mangá tem mais. Eu parei no 700 e pouco, mas é um anime muito interessante. E eu vou usar ele para a gente abordar a era dos descobrimentos, a era moderna, a era das grandes navegações. E muita coisa desse anime tem inspiração histórica, é um anime muito rico. Dá pra gente falar de várias coisas abordando esse anime. Deixe no comentário aí sugestões de outros animes que eu posso fazer. Não esqueça de deixar o like também. Meu nome é Fabiano, eu sou professor de História. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, de curtir, pra gente ter mais conteúdo de qualidade no YouTube, pra gente poder espalhar o conhecimento para mais pessoas, o conhecimento de forma interessante. Vou tentar abordar temas atuais, usar várias coisas para poder trazer história, trazer conteúdo de história e a gente valorizar mais esse conhecimento que é super importante a gente aprender para a gente compreender melhor o nosso presente. O One Piece, ele trata muito sobre os piratas, né? O próprio Luffy, ele é um pirata. A palavra pirata, ela tem vários sentidos. Normalmente associada, esse tipo de pirataria associada à história moderna, mas a pirataria ela existia já no mundo antigo e foi se intensificando na Idade Média, depois da fragmentação do Império Romano, depois da queda do Império Romano do Ocidente, mas elas têm esse sentido que a gente normalmente vê em filme, como Piratas do Caribe e outras obras, por conta da Idade Moderna, que está associada às grandes navegações. Então abre mais espaço para as grandes navegações, para navegantes estar viajando. Nessa também surgiu oportunidades de roubo, desse tipo de pirata acabar nascendo, e muitos deles estavam associados aos países. O Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha dividia, né, esses novos territórios que seriam conquistados aqui na América, seria dividido entre Espanha e Portugal, e países como França e Inglaterra também tinham poder de navegar. E eles, o que eles fazem? Eles não vão aceitar esse tratado. E aí eles financiam os chamados corsários. Os corsários, eles eram trabalhadores, eles trabalhavam para o governo, eles roubavam embarcações e traziam esse dinheiro ao rei, traziam esse dinheiro para o próprio país. Entre alguns corsários, eles perceberam que era mais interessante, ao invés de devolver esse dinheiro, ficar esse dinheiro com eles mesmos. E aí eles vão perseguidos, né? Vão ser caçados. Mas é interessante a gente ver como isso tem relação com o anime também. A gente vai vendo algumas coisas disso no anime. Então o termo pirata, voltando ao termo pirata, ele pode ser o sentido de estar à margem da lei, mas é um sentido também de liberdade, né? A pirataria, como a gente conhece, por exemplo, vender CD, que não pode, alguns tipos de música, ele tem um sentido de você fazer algo que é fora da lei. Nem sempre ser fora da lei é algo necessariamente errado. Vou justificar aqui agora. Numa sociedade em que, por exemplo, o totalitarismo, o autoritarismo está se mantendo, se você seguir a lei, você vai estar fazendo coisas erradas. Inclusive, um dos temas interessantes sobre isso é o livro da Hannah Arendt sobre
a banalidade do mal, né? É o caso do Eichmann em Jerusalém. Então, esse cara, ele acabava seguindo as leis e ele levava os judeus para o campo de concentração. Ele estava fazendo o que a lei pedia. Então, nem sempre você seguir a lei, necessariamente você está fazendo o certo. Espera-se que a lei fale para você fazer o que é o certo, né? E proteger a gente de nós mesmos, de algumas coisas que é errado a gente cometer. Mas isso não é uma regra. Então, quando tem um poder na história moderna, em que o rei tem muito poder, em que essas riquezas elas vão se concentrando na mão de alguns países específicos que fazem um tratado só entre eles e só os dois praticamente concordam, excluindo outros países. Uma sociedade que os burgueses, os comerciantes, eles financiam essas grandes navegações, essas leis impositivas também por meio da monarquia absolutista, né? Absoluto é um poder, o rei ele tinha o poder de mandar e desmandar, ele era a própria lei. Então é justificado, em certo sentido, esse surgimento dessa pirataria, essas pessoas estarem à margem da sociedade, ser fora da lei, porque não queria se submeter a esse poder central que é o rei, não queria se manter e acatar todas essas ordens que era dado por um poder autoritário absoluto, né? O que hoje a gente entende como autoritário, mas era como essa sociedade se organizava naquele período. Tendo isso em mente, o One Piece ele brinca com esses termos de pirataria. Tem um pirata, aquele caricato que a gente vê em filme, de chegar, roubar, assaltar, matar. Mas, por exemplo, a tripulação do Luffy e outras tripulações tem esse sentido da pirataria como liberdade, como fugir desse estereótipo de estar preso a esse governo central, né? Que no caso do anime, inclusive manipula histórias, dá vários temas, gente. O One Piece ele é um tema, ele é um anime muito rico para falar de várias coisas, porque ele fala sobre conceitos como força de vontade, alienação, de como às vezes a história que se passa é a história dos vencedores. Então o governo central ele venceu e ele acaba manipulando a história. Tem um século que é perdido e eles estão procurando saber o que aconteceu nesse século perdido. A Nico Robin, ela faz um papel do historiador, né? Ela entende também outros idiomas antigos e vai tentando desvendar o que aconteceu nesse século perdido. O One Piece fala de guerras, de conflitos, ele representa muito essa história moderna. O Eiichiro Oda, dá pra ver que ele estuda muito essa história moderna. Até, por exemplo, os Tenryubitos, eles usam uma cápsula, né? Pra eles não poderem respirar o mesmo ar de outras pessoas. Então tinha na Idade Moderna que o rei, ele tinha sangue azul, por exemplo. Quer dizer, ele tá num patamar diferente, ele representa o próprio Deus. A vontade do rei, na Idade Moderna, ela representa a vontade de Deus. Então os Tenryubitos, ele mostra um pouco de como é construído, né? Essa visão de escalar o ser humano. Então tem alguém que é da nobreza, que ele é superior às outras classes e vai tendo classes inferiores, raças inferiores. E aí tá uma coisa muito clara também em One Piece, que é a questão do racismo. Os tritões, eles são escravizados pelos seres humanos. É profundo essa história. Ao usar os tritões para serem escravizados, o Eiichiro Oda está fazendo uma alegoria à escravidão dos negros, gente. Há uma escravidão dos negros. Se você assistiu o anime e nunca reparou isso, começa a refletir nisso. Até a questão das lutas em liberdade de alguns personagens são inspiradas também em algumas figuras como Malcolm X, o Martin Luther King, na segregação racial dos Estados Unidos. Então é muito interessante essa obra do One Piece. Fala de problemas de cada ilha, mas que ao mesmo tempo liga a um problema maior, que é esse governo central, que impõe muitas coisas, é passado como heróis, mas na verdade na obra eles são os vilões, né? Eles manipulam esse passado, manipulam a população, alienam a população, tem uma imprensa própria deles, então a censura nesse meio é muito interessante. Essa obra do One Piece, de mostrar de como a gente muitas vezes é influenciado pela história dos vencedores. O One Piece ele trata muito dessas grandes navegações, gente, porque eles querem explorar o mundo, eles querem conhecer novos lugares, eles querem chegar à Grand Line, eles querem achar um pedaço, que a gente pode até depois abordar, que esse um pedaço ele pode ser algo que estrutura aquela sociedade, né? Porque o One Piece tem vários problemas, inclusive naturais.
A própria Akuma no Mi não é algo que exista na natureza, então ele desregula todo um sistema biológico. A gente vê problemas físicos em alguns lugares, crianças tamanhos enormes, problema de algum lugar ser muito frio, problemas ecológicos, naturais, e outro lugar ser muito quente, ou estar pegando fogo. Então o One Piece talvez seja esse pedaço que esteja desregulado na Terra. Tem várias teorias, como eu mencionei, pode ser realmente um tesouro, mas eu acho que é algo mais profundo ali, esse um pedaço. Diz aí no comentário o que você acha que é One Piece, não esqueça de deixar o like também. Então o One Piece ele trata também sobre miséria, sobre corrupção. O governo central ele é muito corrupto no anime, de como é doído viver numa sociedade em que não se sabe do passado. O One Piece, apesar disso, de ter esses temas sérios, ele é um anime que brinca muito, é um anime, o protagonista é bem idiota, no bom sentido, né? Ele é engraçado. Então tem vários momentos assim engraçados no anime, mas ele não deixa de ser sério, ele trata de temas seríssimos. E ele tá falando do nosso tempo, gente, ele tá falando da nossa época, em vários sentidos, porque ele foi feito na nossa época. Então ele tenta retratar um outro período, que é a história moderna, mas ele também tá falando questões e problemas que a gente tem hoje, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas é um anime ele é muito interessante, porque trata também de tirania, de como o ser humano às vezes é egoísta, é arrogante, de querer manipular outras pessoas, escravizar outras pessoas, de querer escravizar, de querer matar outras pessoas. Então esse anime ele trata muito dessa questão, mas não deixa de abordar as aventuras e essa característica nossa de querer descobrir o mundo, de querer saber como é esses outros lugares, essa questão de aventura, que é o que propiciou o ser humano na Idade Moderna poder começar as grandes navegações. Indo mais para a história mesmo, ela foi iniciada pelos portugueses e depois pelos espanhóis. Tem alguns porquês, entre eles a aliança entre a burguesia, que é os comerciantes, e o rei. Então quem tem dinheiro vai financiando um poder central, uma figura de um rei, para poder unir mais essas pessoas e formar esses países. Também surgiu os países aí, um sistema único de leis, até mesmo de religião. A tecnologia facilitou muito as grandes navegações dos portugueses e espanhóis. Na Espanha, em Portugal, por exemplo, tem a escola de Sagres, que era debatida em historiadores se existia ou não, ou como era essa escola, mas eu parto do ponto de vista de que existia uma escola de Sagres, não como a gente se conhece hoje, uma escola, mas um lugar onde pescadores, onde navegantes se encontravam, e cientistas também, para poder iniciar esse processo de grande navegação que foi necessário depois da tomada de Constantinopla. O Império Romano do Oriente cai, e eles queriam pegar especiarias das Índias, queriam pegar artefatos de luxo. Então eles tiveram que passar pela chamada Costa da África e chegar lá na Ásia, dando a volta no continente africano para chegar do outro lado. Nesse processo eles chegam também nas Américas. Tem esse debate dos historiadores se de fato eles desconheciam mesmo essas terras. Não é um consenso hoje. Eu parto do ponto de vista de que eles tinham noção de que existia terras para cá. Então para essas grandes navegações foi necessária tecnologia. No anime mostra isso também. Por exemplo, a Nami ela tem esse conhecimento de bússola, de se localizar. Então é necessário você saber ter um mapa, saber se localizar, é necessário ter uma bússola. Então tecnologia nas grandes navegações, como mapas, astrolábios, o quadrante, as próprias criações de caravelas, a balestilha, a ampulheta para poder medir o tempo. Então isso tudo foi necessário para poder iniciar esse processo de grandes navegações. E muitas dessas tecnologias que eu estou falando tem também na obra do One Piece. Então o anime, o que eu pretendia falar sobre o anime, essa era das grandes navegações e descobertas, acho que sobre esse tema eu já deixei muito claro. É muito interessante. Se você não assistiu essa obra One Piece, assista. Fala de diversos temas sérios e necessários sobre a nossa sociedade, sobre outras sociedades também, e começa a olhar a partir de um ponto de vista mais crítico e analítico dessa obra incrível que é One Piece. Saiu a live action, né? O trailer, né? No momento que você for assistir, não sei se talvez já tenha saído, porque vai sair em agosto. Mas achei interessante aproveitar esse hype também. Eu achei interessante essa live action. Eu acho que vai surpreender positivamente em relação às outras que tiveram. E aí eu usei esse tema, aproveitei para usar esse tema do One Piece
para falar de história. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos aí. Muito obrigado pela audiência.